Agora nós vamos para a terceira parte da solução do nosso problema que a equipe de marketing e propaganda proporcionou para nós. A ideia principal é verificar quantos clientes existem por país para intensificar as campanhas de marketing naqueles países que temos menos clientes. Na aula anterior, nós resolvemos a questão relacionada à recuperação de dados com a consulta SQL e agora nós vamos montar nossa primeira iteração gráfica através da linguagem Python. Para isso, nós vamos usar a biblioteca Matplotlib. Então, a gente vai importar, como a gente fez com a Pandas, que está mais aqui em cima. Ó. Da mesma forma como a gente fez com a Pandas, com a SQL-Alchemy, a gente vai fazer com o Matplotlib. Então, qual que é a ideia aqui? Essa é a biblioteca que permite plotagens de gráficos, uma das bibliotecas padrões aí, bibliotecas base que permitem a plotagem de gráfico utilizando a linguagem Python. O que a gente faz aqui? A gente importa a biblioteca e a primeira configuração que nós fazemos aqui está aqui, ó, no PLT Figure. Perceba, a gente está dando apelido para a biblioteca Matplotlib de PLT. E uma das opções, um dos métodos que a gente tem aqui é o método Figure, que faz o quê? Ele define o tamanho da área do nosso gráfico. Pessoal, a área do nosso gráfico é aonde a gente vai hospedar as nossas informações gráficas. Então, vou imitar aqui um gráfico de barras. Faça de conta que isso aqui é uma área de um gráfico. Quando a gente define esse PLT Figure aqui de 25 por 5, é essa área aqui onde a gente vai desenhar o nosso gráfico que a gente está configurando, ok? Então vamos lá, a gente tem aqui a definição do tamanho da área que a gente vai definir, né? Vai escrever, desenhar o nosso gráfico. A gente tem aqui, ó, deixa eu corrigir que isso aqui é um teste que a gente vai fazer depois sobre a diferença do tratamento de erro e do não tratamento de erro. Aqui, nesse momento, nesse trecho de código que nós temos aqui, ó, deixa eu mudar a cor da nossa caneta. Nesse trecho de código, a gente vai estar passando as informações do eixo X e do eixo Y do nosso gráfico. Só lembrando aí as aulas lá de matemática, o eixo Y é o eixo que fica na vertical e o eixo X é o eixo que fica na horizontal do nosso gráfico, ok? Então aqui a gente tem o eixo X e aqui a gente tem o eixo Y. Só para a gente relembrar a questão de matemática. Então, no eixo X a gente vai ter aqui os países, aqui a gente vai ter os países do nosso gráfico. E no eixo Y a gente vai ter a quantidade dos nossos clientes. Então, onde a barrinha do nosso item cruzar aqui, a gente vai olhar para o país aqui embaixo e para a quantidade que tem aqui. E onde ele cruzar vai ser a quantidade que a gente tem. É uma forma da gente mostrar visualmente as informações que a gente tem no nosso banco de dados. Então, e aqui o que a gente está fazendo? Aqui a gente começa a fazer as chamadas camadas gráficas, né, que a gente tem, onde nós definimos primeiro aqui, ó, o label. A gente define o label X, ou seja, qual que é o nomezinho que vai embaixo ali do eixo X para mostrar do que se trata aquela informação. E aqui no eixo Y, que a gente tem a mesma situação, a informação que vai ali. O título que a gente tem para o nosso componente gráfico, o título que vai sobre assim, a informação. Aqui, propriamente dito, é o tipo do gráfico que a gente vai utilizar. Neste caso, vou separar aqui para ficar melhor, para a gente ficar mais didática a informação. Neste caso, este tipo de gráfico que a gente vai utilizar é o gráfico de barras. Então, o que a gente tem aqui? Tem um PLT. Opa, peraí que manchou tudo aqui. A gente tem o PLT bar de barra. PLT, por que PLT? Por causa do apelido que a gente tem aqui. Então a gente no fundo está chamando matplotlib.pyplot PLT, cria um gráfico de barra, passando o que de parâmetro nesse gráfico de barra que a gente está ensaiando aqui, eixo X e eixo Y. Então ele vai passar o eixo X e o eixo Y para esse gráfico de barra. Então, automaticamente, o eixo X e o eixo Y vai ser montado para a gente ali com as informações que a gente
consultou através da nossa query SQL. Aqui embaixo, ó, mais algumas configurações aqui das camadas gráficas. Mas aqui embaixo a gente tem os YTix e o XTix. Na verdade, esse aqui é o tamanho da fonte das informações que a gente tem no gráfico, né? Ali dos países, vai ter o tamanho da fonte que a gente vai ter os países e a quantidade. E, por último, mas não menos importante, a gente tem o que aqui? O principal plt.show. Então, aqui ele está falando assim, olha, pode mostrar o gráfico. Então eu faço toda essa configuração aqui, ó, o tamanho da figura, o eixo X, o eixo Y, qual que é o tipo do gráfico, o tamanho da fonte, o título lá e por aí vai. E aqui eu mando executar. Pronto, mostre tudo isso que eu fiz aqui. Ok? Então vamos lá, vamos executar para ver o que vai sair disso tudo aqui. Célula selecionada. Vamos executar a conexão. A gente vai recuperar os nossos dados. E aqui a gente vai gerar o gráfico. Aí vai ficar melhor para a gente definir aqui. Eu vou explicar novamente aqui. Então ele gerou o gráfico aqui para a gente do que tem. A gente percebe aqui, ó, se nós fôssemos já passar direto para o nosso pessoal do marketing, a gente diria que, olha, assim, olha, a partir da Áustria aqui, ó, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Portugal, Suécia, Suíça, Noruega, Polônia e Irlanda são os países que nós temos menos clientes. Se nós traçássemos uma linha aqui, ó, para a gente saber a quantidade, vamos traçar uma linha aqui. Então ele está mais ou menos na linha de um cliente aqui, ó, Polônia, Noruega e Irlanda na linha de um cliente. Se a gente fosse traçar uma lista aqui, ó, então Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Portugal, Suécia e etc. Está na linha de mais ou menos 2 clientes aqui, ok? Então, vamos explicar aqui, ó, o que a gente tem aqui. Então, olha lá, primeira linha, a área do gráfico. Qual que é a área do gráfico? A área do gráfico é essa área que a gente usou para desenhar aqui. Então, essa é a primeira aqui, ó, PLT Figure Size aqui, ó. PLT Figure Size. Eu defini ali 25, então tem 25 por 5 aqui, ó. A gente definiu aqui. Eixo X e eixo Y. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Eixo X é o country. No caso, tá aqui o nosso eixo X. Esse é o nosso eixo X, onde a gente tem aqui as informações de países. Eixo Y, quantidade de clientes. Então a gente tem a quantidade de clientes aqui, ó, de 0 até, deve ser 12, 13 ou 14 aqui. A informação que a gente tem. Eixo X e eixo Y, já bem definido também. Aqui, ó, PLT X label ou X label aqui, país aqui, ó, é esse cara aqui, ó, tá vendo esse país pequenininho que tá escrito aqui, é esse cara aqui. Y, PLT Y label, é a quantidade, é esse carinha que a gente tem aqui, esse texto de quantidade que a gente tem. PLT.title aqui, ó, o que a gente tem? Olha o título aqui, ó, quantidade de clientes por país, é a mesma coisa que nós escrevemos aqui. O PLT bar aqui, deixa eu apagar para não ficar muito confuso, né? O PLT bar é o tipo de gráfico que a gente tem. Nesse caso a gente está falando que são gráficos de barra, por isso que tem o bar aqui, ó. Vamos lá, vamos seguir. PLT YTix e XTix ou XTix. E eu estou definindo aqui, ó, o tamanho da fonte. Significa o quê? Qual que é o tamanho da fonte desse cara que vai ser aqui, ó? Esse aqui é o XTix. E qual que é o tamanho da fonte desse cara aqui? Esse aqui é o YTix. Tanto é que se a gente mudar, vou colocar aqui, ó, 20, vai danar tudo o nosso gráfico, mas só para critério de experiência mesmo. Eu vou executar. Olha o que ele fez. Ele tá certo que ele colocou um por cima do outro, mas ele aumentou a fonte, ok? O ideal, pessoal, é a gente definir aqui, conseguir encontrar aqui qual que é a melhor fonte para se adequar ao gráfico que a gente está mostrando. E agora um bônus aqui da nossa aula. Esse mesmo gráfico que a gente fez aqui, ó, nessa célula, eu estou montando ele aqui, só que agora eu estou fazendo com tratativa de erro para vocês verem a diferença que é quando a gente não trata o erro de quando nós tratamos o erro. Eu vou simular aqui, forçar um erro, aqui, ó, vou mudar aqui no dataset aqui, ele não vai encontrar essa coluna que é a que a gente tem aqui, ó, é country, só que como eu mudei, então lá no data frame ele não vai encontrar essa coluna. Eu vou executar, ele vai gerar um erro para a gente.
Olha o tamanho do erro que ele gerou aqui, ó. Estourou a pilha de erros do Python aqui, ó. Tá falando um monte de coisa que a gente não vai entender, de onde está vindo o arquivo, qual foi o interpretador que deu o erro, tal, tal, pro erro mesmo, o erro mesmo, de toda essa questão, o erro mesmo é esse item aqui. Só que ele mostrou tudo isso para, na verdade, mostrar esse erro aqui. Eu vou fazer a mesma coisa agora, só que tratando o erro, para vocês verem a diferença. Vou dar um nome diferente de coluna e vou mandar executar. Olha aqui, ó. Então a mesma coisa aqui, ó, deu um key error aqui. Aqui eu tratei, falei, olha, qual foi a mensagem de erro? Foi esse cara aqui, a mensagem de erro é essa. Então eu coloco aqui a mensagem de erro e tornou bem mais elegante a questão de quando a gente trata do que quando a gente não trata o erro. Então, pessoal, esse foi um bônus aqui. Eu vou só, deixa eu me acertar aqui para poder executar, para dar certo aqui. Então, pessoal, essa foi a aula de como a gente criou aqui nossa primeira análise gráfica aqui para o nosso pessoal lá do marketing. Então, por aqui a gente já consegue mais ou menos saber aqui para passar para o pessoal, caso eles perguntem assim de bate-pronto, olha, então tem a galera aqui, ó, que tem um cliente, tem país aqui que tem 2 clientes, tem país aqui que tem 3 clientes. Aí, o que o pessoal do marketing vai fazer com essa informação, aí já deixa de ser problema da análise, né? A análise é pegar os dados, desenvolver ali uma métrica de entrega dos dados e entregar para o pessoal. Dali para frente já é mais questões do pessoal de lá. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa primeira aula, onde a gente inicia as primeiras análises e mais à frente a gente vai aprofundar e melhorar esses componentes gráficos aqui. Nessa primeira aula, eu vou abrir um parênteses aqui, ó, a gente definiu e criou o gráfico da maneira mais simples que a gente pode definir, só para vocês entenderem mais ou menos assim como que é o mecanismo de criação de interfaces gráficas aqui. Nas próximas aulas a gente vai utilizar uma outra biblioteca, a Seaborn, que deixa os gráficos um pouquinho mais amigáveis, digamos assim, e mais interessantes para a gente ver, ok? Então vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais.